Esse é um Arif que muda completamente a essência de ReZero, porque o Naofumi Iwatani não é conhecido por destruir montanhas, nem por lançar magias gigantes. O verdadeiro poder dele é outro: sobreviver, proteger, permanecer de pé quando qualquer outra pessoa já teria caído. E convenhamos, o Natsuki Subaru é a pessoa que mais combina com isso. Então hoje vamos falar sobre o que o Subaru herda. Vamos assumir que o Subaru recebe o lendário escudo do herói com todas as suas características, ou seja, força física acima da média, defesa absurda, árvore de evolução do escudo, absorção de materiais, desbloqueio de novas formas, habilidades defensivas e magias de suporte como cura e tudo mais. Mas assim como o Naofumi, o Subaru praticamente não consegue usar armas ofensivas e, portanto, o seu foco aqui será exclusivamente a defesa. Também é bom deixar claro aqui que tudo o que eu tô dizendo nesse vídeo foi com base em pesquisas que eu acabei fazendo, porque eu não assisti o anime inteiro. Na verdade, eu acho que eu cheguei a assistir só o primeiro e o segundo episódio. E por isso, eu tive que fazer uma pesquisa sobre as habilidades que o Naofumi possui. Eu vi que ele tem muitas habilidades, mas eu vou tentar me focar aqui apenas nas principais, que são baseadas no escudo, né? Porque eu acho que faz mais sentido e também porque, pelo que eu entendi da proposta, é basicamente essa: o cara lutar utilizando apenas o escudo. Mas claro, se eu esquecer algum detalhe, pode comentar aí de forma respeitosa à vontade, beleza? Dito isso, vamos começar a análise. Bom, logo de começo, o Subaru chegaria em Lugnica. No braço esquerdo existe um escudo preso ao seu corpo. Ele tenta tirar, mas não consegue. Ele tenta pegar uma espada, a espada simplesmente cai da mão dele. E o Subaru pensaria que estão de brincadeira com ele, afinal de contas, como é que dá um escudo pro cara, mas não consegue dar uma espada pra ele lutar? Que tipo de guerreiro ele vai ser? E é então que ele acaba conversando com alguns dos mercadores locais, conhece um pouco mais desse novo mundo que ele foi transportado, eventualmente vai até um dos becos, se encontra com os ladrões que tentam assaltá-lo, principalmente roubar o seu escudo, afinal de contas, o escudo dele tem a aparência, né? Aparenta ser muito valioso e, portanto, eles vão tentar tirar a força do Subaru para poder levar a vender e enfim. Mas o Subaru, é claro, reage contra isso. Ele empurra os ladrões, bloqueia alguns de seus ataques, né? Se protegendo e também ataca eles, batendo com o escudo ou dando golpes. Enfim, de qualquer forma, ele não sabe utilizar um escudo, nem mesmo como arma e, portanto, precisa ser salvo pela Emília, já que a Felt mesmo não tá nem aí para ele. É então que, depois de ajudá-lo, ele conversa com a Emília, ambos se conhecem, ficam um pouco mais próximos e, por fim, o Subaru acaba que decide por ir com ela para poder encontrar, né, o brasão que foi roubado pela Felt, levando eles da capital até a casa do saqueador para conversar com o velho Ron. É nesse momento então que o Subaru acaba chegando um pouco antes da Emília e se encontra com a Felt, e ali ele tem a sua confirmação: aquele é o brasão roubado. Ele avisa a Emília e ambos entram até lá. Porém, juntamente com eles, a Elsa também foi em busca do brasão e um conflito iminente se infla. No original, você já sabe, né, o Subaru acaba sofrendo vários loops nessa cena, porque realmente ele não consegue atacar a Elsa, praticamente não consegue fazer nada significativo contra ela. Mas aqui a Elsa acerta o primeiro golpe, porém um estrondo acaba ocorrendo e quando ela olha para a faca que ela usou para atacar o Subaru, a lâmina se quebrou. O Subaru nota que o seu escudo fez isso e ele percebe que, pô, até que isso é bom, mesmo que ele não saiba usar o escudo necessariamente, mas ele nota que a sua durabilidade é extremamente alta, já que conseguiu quebrar facilmente a lâmina da Elsa. E então a primeira luta acaba ocorrendo. O Subaru ainda não sabe atacar, então ele faz exatamente o que o Naofumi faria: continuaria tentando empurrar, bloquear, proteger, tudo para sobreviver a essa situação. E a Elsa percebe algo estranho. Ela percebe que, mesmo não sabendo lutar, ele também não consegue ir de F, porque simplesmente toda vez que ela tenta acertar ele, ele vai se defender com o escudo, e o escudo aparentemente quebra as suas armas, e isso irritaria profundamente a Elsa. E aos poucos ocorreria a primeira evolução do Subaru, mesmo que de forma até rápida. A melhor forma de aprender a utilizar armas e escudos é lutando, né? Então, depois da luta, o Subaru descobre que o escudo absorve couro, ferro, cristais, dentes de mabiches. Cada material desbloqueia um novo escudo, e o Subaru começa com a sua nova obsessão: sempre que encontrar algo novo, ele encostaria no escudo para um novo escudo ser desbloqueado. E algo interessante, rapaziada, é que dizem que a lâmina das adagas da Elsa tinha uma durabilidade absurda e também eram extremamente poderosas. Logo, o Subaru já teria um escudo ainda melhor por ter conseguido absorver partes dos materiais que compõem a sua lâmina. Sendo assim, ele iria até a mansão do Roswaal, ainda incrédulo com seus novos poderes, né, assim dizendo, e ainda estaria tentando se acostumar com o que está acontecendo ali. Ele então conheceria as outras pessoas da mansão e ele finalmente começaria a treinar e aprender mais sobre o seu estilo enquanto estivesse hospedado na mansão. Mesmo que Aren desconfiasse dele e tentasse confrontá-lo, ele simplesmente não cairia. Mesmo que ela acertasse ele, ele conseguiria bloquear. Ela tiraria o mangual e atacaria ele numa velocidade absurda, mas o Subaru consegue criar uma barreira. De fato, o Subaru nota que a sua defesa, que esse escudo mágico, está muito além de um escudo comum. E pela primeira vez, Aren enfrenta alguém impossível de derrubar. Praticamente impossível até mesmo de acertar, né? Porque a partir do momento que o Subaru aprende como se defender, fica muito mais difícil
difícil acertar algum ponto vital dele. Mas essa não é nem a parte mais legal do arco. A parte mais legal é depois de descobrir sobre a maldição e eles irem até a floresta e encontrarem com os cães amaldiçoados. Porque daí sim, vencendo e derrotando eles, o escudo absorveria seus núcleos e então geraria uma nova forma. Agora o Subaru ganharia resistência contra maldições. E sem perceber, ele já estaria ficando bem mais forte do que no original. E então ocorreria a extensão real e eventualmente o Subaru teria que enfrentar a Baleia Branca junto com os demais. E graças ao seu escudo, o Subaru conseguiria impedir muitos dos efeitos dessa má bestia. Afinal de contas, agora o seu escudo absorve e tem resistência contra maldições. E depois de todo o trabalho da equipe, da Crunch e os demais, eles conseguiriam não só derrotar a Baleia Branca, mas o Subaru conseguiria absorver com seu escudo também suas habilidades. E com isso, o escudo não só teria uma durabilidade muito maior, mas também partes da sua névoa e outras habilidades que a Baleia Branca proporcionou. Logo, contra o Betelgeuse, aconteceria algo extremamente incrível. As mãos invisíveis esmagam o Subaru, mas o escudo protege quase tudo. E o Subaru percebe que se ele não pode atacar, então ele precisa vencer pela resistência. E bola uma estratégia o mais rápido que consegue. Enquanto o Betelgeuse enlouquece, o Subaru vai segurando seus ataques. E então, mais um golpe, mais um bloqueio, mais uma mão invisível, mais uma defesa, até que o Julius e os outros encontram uma abertura. E o Subaru literalmente vira o tanque da equipe, porque é ele que abre o caminho para romper as barreiras das mãos invisíveis do Betelgeuse e abrir a abertura necessária para derrotar o Arcebispo. Só que o mais louco não é nem isso, é que nesse arco o Subaru não bolaria essa estratégia de imediato. Ele não seria o melhor lutador logo de cara. O Subaru teria que ir de F muitas das vezes para poder aprender exatamente sobre isso. No processo ele descobriria também sobre o retorno pela morte, e então ocorreria um despertar da ira, porque então depois de tantas essas mortes, tantos esses loops, tanta dor, o escudo poderia despertar sua forma mais perigosa, assim como na Alfume, o escudo da ira. É então que chamas negras começariam a cobrir o Subaru, todo o seu ódio, toda a sua frustração, toda a sua culpa, transformados em poder. Mas existe um preço. Cada uso consome literalmente a sua humanidade e todas as suas emoções. Mesmo assim, a esse ponto, o Subaru estaria disposto a qualquer coisa, não só para derrotar ele, mas para proteger os seus companheiros. E depois de derrotar o Arcebispo, eles retornam e o quarto arco se inicia, indo até o santuário e eventualmente o Subaru se encontrando com a Echidna, torna tudo nesse arco perfeito, porque a Echidna entende imediatamente que o escudo responde justamente às emoções. Quanto mais o Subaru sofre, mais armas defensivas ele desbloqueia. Quanto mais inimigos ele derrota, mais absorção ocorre. Então ela perguntaria para ele se ele percebe que esse escudo se alimenta da dor dele. E o Subaru responde que então ele nunca vai ficar sem energia. Afinal de contas, se o escudo realmente estivesse absorvendo da dor do Subaru para criar os poderes ofensivos que ele consegue utilizar, seria praticamente uma fonte infinita, porque o Subaru já notou esse ponto. Ele consegue retornar várias vezes, mesmo que ele sinta todas as dores, todas as frustrações, tudo o que acontece em cada loop, ele vai guardando para si próprio. Mesmo que isso vá destruindo ele por dentro, é inevitável. Isso é consequência da sua habilidade, e ele tá disposto a continuar com isso. Nesse arco ainda, ele também luta contra o Garfield, e mesmo o Garfield desferindo golpes monstruosos, o Subaru bloqueia todos, não para provar que é o mais forte, mas porque o escudo evoluiu exatamente para isso. E no fim, o Garfield sorri, percebendo que o Subaru é duro na queda. E da mesma forma, rapaziada, acredito que o Subaru poderia simplesmente derrotar o Garfield com a mão invisível dando um gancho como foi no original. Mas durante esse processo, o escudo estaria evoluindo cada vez mais, não somente com as emoções do Subaru, mas também com todas as coisas que ele vai absorvendo ao longo do tempo. E então, ocorreria um tempo de treinamento onde o Subaru se focaria em ficar mais poderoso e também aumentar suas habilidades como tanque do grupo, até que eles recebem o convite para irem até Pristela. E é então que o Subaru se torna literalmente um símbolo nessa batalha, porque começa o ataque dos arcebispos, e enquanto toda a civilização acaba entrando em pânico, ele vai protegendo. Ele protege com barreiras, escudos, buffs, magias de suporte, e as pessoas percebem que sem o Subaru, a linha de defesa simplesmente desmoronaria. O Subaru tá fazendo um papel absurdo nessa batalha. Mesmo que não possa atacar, ele defende tudo o que ele consegue. E a essa altura, ele já tem muito poder mágico. Ou melhor, o seu escudo tem. E é então que contra a Sirius, ela tentaria espalhar o sofrimento pro Subaru, mas o Subaru absorveria a maior parte do impacto. Ele literalmente colocaria o seu corpo entre a Sirius e os civis, exatamente como o Naofumi faria. E mesmo que ele não pudesse derrotar a Arcebispa, o Reinhard e os demais poderiam. E então contra o Regulus, mesmo que o Regulus continue sendo absurdamente perigoso, agora o Subaru consegue proteger todos ao seu redor, mesmo sem conseguir derrotá-lo sozinho. Ele impede incontáveis idas de F das pessoas, e não só isso, segura o Regulus tempo suficiente para que o segredo das esposas seja revelado, para que a Emilia possa ajudar e para que até mesmo o Reinhard consiga eliminá-lo. Esse arco praticamente não tem perdas, exceto, é claro, por algumas que são inevitáveis.
mas com um escudo ali, o Subaru teria feito toda a defesa necessária para a vitória. E então ocorreria a Torre das Pleiades. Agora, o escudo atingiria dezenas de evoluções, porque o Subaru conseguiria escudos anti-fogo, anti-gelo, anti-maldição que ele já possuía, agora em um nível muito amplificado, muito mais absurdo, anti-magia e até mesmo anti-demônios. Cada batalha anterior deixaria uma marca no Subaru. Cada inimigo derrotado viraria uma nova forma para o seu escudo. E o Subaru perceberia que o escudo guarda toda a sua jornada ali. Assim como o Retorno pela Morte guarda suas memórias. É como se um guardasse suas experiências e o outro as memórias. O Subaru, sempre que olhasse seu escudo, se lembraria de cada etapa que ele passou nessa jornada, não se esquecendo de que ele só se tornou poderoso porque foi o escudo necessário para o seu time avançar. E eventualmente ele lutaria contra o Rei de Astria. E mesmo o Rei teria dificuldade, rapaziada, porque o Subaru simplesmente não cai. Não é que ele teria medo do Subaru, não. Ele só teria dificuldade em derrotar o garoto, porque ele apanha, levanta, bloqueia e levantaria de novo. E continuaria até o Rei rir e perceber que ele é o homem mais irritante que ele já enfrentou. Porque diferente de seus outros oponentes, tudo que o Subaru faz é defender. E já que estamos falando do Rage, rapaziada, o Reinhard. Bom, acho que é útil dizer, né, que o Reinhard ainda vence, mas existe uma diferença, já que ele demoraria muito mais para derrotar o Subaru. Bom, que agora o Subaru se tornou praticamente impossível, né, de ir de F. Não pela força, mas pela resistência absurda e também por conseguir anular muitos dos efeitos que o Reinhard poderia utilizar. E já sobre as relações, rapaziada, a da Emilia talvez seja a melhor versão para ela, porque o Subaru literalmente vive para proteger as pessoas, justamente como um herói. Praticamente da mesma forma que ele fez no arco da Seleção Real, quando se tornou, né, o cavaleiro oficial da Emilia, prometendo protegê-la e fazer da sua segurança o seu propósito pessoal pro resto da jornada. E então ela percebe que mesmo quando correr riscos sérios, ele sempre ficará na frente dela. A Rei se apaixona ainda mais pelo Subaru. Infelizmente, né, ocorrem os acontecimentos do arco 3, mas a Rei se apaixona da mesma forma. E mesmo antes disso, porque ela vê o Subaru fazer exatamente o que sempre admirou, colocar a vida dos outros acima da própria. E bom, acho que esse atualmente é o Arif, onde tem o Subaru mais altruísta de todos, porque ele finalmente teria um poder que representa exatamente quem ele é e sempre foi por dentro. Ele nunca quis ser o mais forte, nunca quis ser o herói mais famoso. No fundo, o Subaru sempre quis apenas ser o escudo que impediria as pessoas que ama de sofrer. E por isso esse talvez seja um dos Arifs mais fiéis à essência do próprio Subaru Natsuki. Mas comentem o que vocês acham sobre isso, rapaziada. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Por favor, apoie esse vídeo como vocês puderem. Muito obrigado aos membros do canal. Sério, rapaziada, vocês são zica demais, mano. Muito obrigado por apoiarem aí o meu trabalho e os conteúdos que eu trago aqui pro canal também no YouTube, beleza? Por favor, se você também puder se tornar membro, vai estar me ajudando demais. Tem vários preços aí à disposição, caso você queira me apoiar. E essa foi uma ideia mandada por um dos membros do canal, então se você quiser ter prioridade nas ideias que você comentar aí, se tornar membro. A partir dos preços mais baixos, você já vai ter prioridade para poder escolher quais serão os próximos temas aí dos Arifs ou dos vídeos que eu vou estar trazendo aqui pro canal, belezinha? Também não esquece, rapaziada, de deixar o like e ajudar da forma que você puder. Tem várias outras formas de ajudar o canal. Se quiser, também acesse o link aí na descrição, caso você queira fazer uma doação aí pro canal e ajudar ainda mais, tá bom? E bom, rapaziada, não esqueça de beber água, agitarem a postura de vocês, comentem de forma respeitosa o que vocês acharam desse Arif, o que vocês querem ver pros próximos e também, é claro, sempre de forma respeitosa, senão seu comentário vai ser apagado, beleza? Então não seja um idiota, mano. E bom, não esqueça de beber água, agitar a postura de vocês, rapaziada. Um beijo, um queijo pra vocês, um coração invisível pra vocês também. A gente se vê com certeza no próximo vídeo. Fiquem com Deus, rapaziada, e fiquem bem. Até o próximo vídeo, rapaziada. Tchau, tchau.